Hoje nós vamos pensar sobre o tema o cristão e o juramento. O texto que será objeto da nossa reflexão é o verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, nós chegamos ao final da carta de Tiago, e essa perícope última, esse parágrafo que vai do verso 12 ao verso 18, apresenta aquilo que é chamado de exortações finais, que envolve basicamente três coisas. Nós encontramos aqui em gerais instruções em três áreas da vida cristã: juramento, que nós vamos tratar hoje, o tema da oração, em três estações da vida, e a questão do resgate dos desviados da fé. Então nós sabemos que a carta de Tiago ela é eminentemente uma carta prática, tem teologia, mas é uma carta de sabedoria prática, que lida com as questões do dia a dia. Pois bem, e a despeito da distância temporal e cultural, como nós já vimos em outros momentos, é uma carta que parece ter sido escrita ontem. Ela tem uma conexão muito grande conosco, como é próprio da palavra de Deus, esse elemento da atualidade. A palavra de Deus, de fato, é viva e está sempre falando ao nosso coração. A estrutura desses versos, como eu disse, contém três exortações: evitar juramentos levianos, praticar a oração nas estações da vida, ele vai falar sobre o enfermo, sobre o alegre, sobre o atribulado, e falar sobre a restauração de desviados. Hoje nós vamos pensar sobre o cristão e o juramento. Quem acompanhou essa série de estudos na carta de Tiago, ou mesmo aqueles que eventualmente estão nos acompanhando pela internet, que estão familiarizados com a carta, sabe que o uso ou o mau uso da língua é um tema recorrente na carta de Tiago, bem como em toda a Bíblia, não é? E, curiosamente, nessa parte final da carta, Tiago volta ao tema que ele trata em toda a carta, sobre a questão do uso da língua, das palavras. E é muito provável que Tiago esteja fazendo essa exortação final sobre a questão do juramento em conexão com o pano de fundo da tribulação, do sofrimento que estava assolando aquela igreja. Aquela era uma igreja sofredora, era uma igreja composta majoritariamente por judeus convertidos à fé cristã e que estavam passando por variadas provações. Então, Tiago está encorajando como um pastor. De tempos em tempos, Tiago está sempre se dirigindo muito pessoalmente a eles, meus irmãos, Ele é duro nas afirmações que faz, mas ao mesmo tempo muito afetivo. Ele é um pastor. A verdade em amor. Ele consegue coadunar essas duas coisas. Então, Tiago está falando aqui sobre a necessidade de ter paciência em tempos de aflição, porque muito provavelmente estavam sendo tentados a falar mais do que deveriam e a fazer juramentos precipitados. Há uma relação muito estreita com as emoções. Praguejar ou fazer juramentos levianos, precipitados. Então, observem. É como se Tiago estivesse dizendo, em linhas gerais, parem de jurar de forma precipitada, leviana. Basta dizer sim, sim, não, não. Ele, inclusive, disse, o que passa disso é de procedência maligna. Então, os discípulos de Jesus precisam manter a integridade e o caráter confiável de suas palavras. Se nós somos discípulos de Jesus, imitadores do Mestre, nós temos que ser respeitáveis, confiáveis em todas as áreas da nossa vida, inclusive, de uma maneira muito especial, nas palavras. Sim, sim, não, não. Integridade. Há um mestre muito capaz chamado Simon Kistemaker. Ele diz assim: casas e prédios que são construídos sobre fundações fortes não precisam ser escorados. Vou repetir. Casas e prédios que são construídos sobre fundações fortes não precisam ser escorados. Assim também, a pessoa cuja fundação é Jesus Cristo não precisa reforçar suas palavras. Ou seja, é alguém confiável. Falou,
está ali, pode confiar. Alguém que tem consistência, integridade. Esse é o contexto da exortação, um apelo à integridade nas palavras. No entanto, ainda assim, o juramento é um tema que levanta muitas dúvidas. Quer ver uma coisa? Deixa eu levantar aqui essas questões com perguntas. Pode um cristão fazer um juramento? Pode. Se é possível, em que circunstâncias? Qual é a posição dos batistas no decurso do tempo? Agora vejam, tendo em vista que a carta de Tiago foi escrita muito provavelmente na primeira metade do primeiro século da era cristã, a carta foi escrita antes dos evangelhos. Ok? Observem e lembrem-se que a sequência que nós temos no Novo Testamento é uma sequência estética, não é cronológica. Então a carta de Tiago foi escrita primeiro do que os evangelhos. E o que a gente percebe na carta, especialmente nesse texto, capítulo 5, verso 12, é que é uma espécie de recorte das palavras de Jesus. Ele reverbera parte do Sermão do Monte. Tanto é, para mostrar a vocês essa similaridade, eu vou fazer a leitura do trecho em que parece que Tiago, por tradição oral, por receber esse evangelho apostólico de forma oral, ele então está ecoando aqui na sua carta. Jesus disse assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos. Mateus 5, a partir do verso 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, se ensina ou não. O que disso passar vem do maligno. Não há similaridade entre Tiago 5,12 e Mateus 5, a partir do verso 33. Agora, o que nos chama a atenção aqui é a maneira contundente com a qual Jesus faz essa afirmação. Mais do que uma afirmação, uma ordem. De modo algum jureis. Jesus parece taxativo ao proibir o julgamento. E diante dessa tão clara exortação, qual é a posição da igreja? Como os cristãos devem agir? Como é que a gente interpreta tanto as palavras de Jesus quanto as palavras de Tiago? Eu gostaria da atenção de vocês para tratar esse assunto de duas maneiras. Primeiro, e essencialmente, à luz do que a própria palavra diz, e em diálogo com a tradição cristã. Eu gosto sempre de lembrar vocês que quando a gente lê um texto bíblico, de forma humilde, devemos reconhecer que antes de nós, durante muito tempo, pessoas mais santas, mais sábias, mais piedosas, leram e interpretaram um texto bíblico. Ou seja, a nossa hermenêutica deve ser em diálogo também com a tradição da igreja. Então vejam, 3 preposições. O ensino de Jesus, confirmado por Tiago, não proíbe o juramento em si mesmo, mas o juramento falso ou trivial, leviano. Então quero afirmar aqui que o ensino de Jesus, tal qual o ensino de Tiago, não proíbe o juramento em si, mas o juramento falso ou trivial. Qual é o pano de fundo? Qual é o contexto histórico? Na época de Jesus, o juramento em nome de Deus era algo bastante comum. E o juramento era uma prática antiga, mas o uso indiscriminado gerou uma espécie de banalização. Para você ter uma ideia, havia um provérbio entre os judeus que dizia o seguinte: não se acostume a jurar, porque mais cedo ou mais tarde você jurará uma falsidade. Nos dias de Jesus, à época, o juramento se tornou uma coisa tão trivial, tão banal, que o propósito pelo qual o juramento era feito já não atendia o seu propósito original. Havia perdido o sentido. Então é contra o uso indevido do juramento que Jesus faz uma advertência muito dura, que soa inicialmente como uma proibição absoluta. O cristão não pode jurar nunca. Os judeus, vejam vocês, conheciam a lei,
sobretudo o coração da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E o terceiro mandamento qual é? Não tomar o nome de Deus em vão. Eu diria que dos 10 mandamentos, esse é o pecado mais comum na nossa geração, inclusive entre aqueles que professam a fé. Tomar o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, verso 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então eles fizeram, de forma muito habilidosa, uma sutil e perniciosa distinção entre juramentos comprometedores e não comprometedores. Então vejam a sutileza do erro. Temendo não tomar o nome de Deus em vão, para não quebrar a lei, então eles criaram o artifício de jurar, mas não usar o nome de Deus. Jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar pelo templo, jurar pela cidade de Jerusalém, com o objetivo de endossar o que estavam dizendo, quando na verdade estavam se comprometendo, mas não queriam tecnicamente se comprometer. Eu gosto muito do comentário de João Calvino sobre essa passagem. Eu vou citar ele pelo menos 3 vezes aqui, porque ele está fazendo esse comentário no contexto da Idade Moderna, no início ali, no finalzinho da Idade Média, onde essas coisas também estavam muito presentes naquela Europa religiosa. Ora, Tiago condena os que de fato não ousavam de modo direto profanar o nome de Deus, porém tudo faziam para evadir a profanação que a lei condena. Ou seja, não usavam o nome de Deus, mas usavam subterfúgio para manter aquela prática precipitada, trivial e leviana de juramentos. Então, qual é o ponto aqui? Assim sendo, a questão é muito clara. Jesus e Tiago não denunciam, quero dizer, o juramento leviano e precipitado, ainda que não envolva diretamente o nome de Deus. É como uma pessoa que diz assim: eu juro pela alma dos meus filhos, né? Eu juro pela felicidade de não sei quem. Então, não está jurando diretamente por Deus, mas está empenhando uma palavra e dizendo que o que eu estou dizendo é verdade. Li também um comentário de um artigo do pastor Augusto Nicodemos Lopes, que esclarece um pouco a questão que estou tratando com os irmãos aqui. O que Jesus faz é proibir de jurar por qualquer coisa se o juramento não for necessário, solene e verdadeiro. Os judeus, para evitar o nome de Deus em vão, juravam pelo céu, pela terra, pelo altar, pelo templo, e os judeus cristãos, aos quais Tiago escreve, faziam a mesma coisa. Ou seja, eles eram cristãos, judeus convertidos à fé cristã, mas carregaram aquela cultura do juramento indiscriminado. Não ousavam usar o nome de Deus, para não incorrer na quebra do terceiro mandamento. Mas no fundo, estavam usando e abusando da prática de juramento para sustentar a sua palavra, e muitas vezes a criar apenas um artifício, porque havia falsidade, havia indício de fraude. Mais à frente, os juramentos falsos constituem quebra do terceiro mandamento, que foi reforçado por uma advertência de que Deus não teria por inocentes os que tomassem o seu nome em vão. Qual o ponto aqui? A gente não pode jogar o bebê fora junto com a água suja, não é isso? Não é porque existe abusos na prática do juramento que o juramento por si só não é possível. Nós vamos avançar e esclarecer isso mais à frente. Porque, observe, quando a gente olha para a Bíblia, o julgamento, isto é, o juramento, é lícito. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Abraão fazendo juramentos, fez vários deles. Gênesis 14, 22. O Senhor Jesus Cristo, quando colocado sob juramento, naquele equivocado tribunal em que ele teve que responder algumas questões, estava sob juramento, ele se submeteu e respondeu. O apóstolo Paulo, em diversas ocasiões, chamou a Deus como testemunho da verdade. Chamar a Deus como testemunho é o mesmo que jurar por Deus. Romanos 1, verso 9, Romanos 9, verso 1, 2 Coríntios 1, 23, 2 Coríntios 11, 31. E para dar 2 exemplos aqui, deixa eu citar. Veja o que Paulo diz, Novo Testamento. Por minha vida, tomo a Deus como testemunha. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. O que ele está dizendo? Ele poderia simplesmente afirmar: eu não voltei a Corinto por amor a vocês. Mas ele diz o quê? Por Deus, tendo a Deus como testemunha, eu poderia ter voltado a Corinto, mas não voltei.
Ele está fazendo o quê? Usando o nome de Deus para sustentar a afirmação que fez. Aos Gálatas ele disse: escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Ele poderia simplesmente dizer: eu afirmo o que eu acabei de dizer, mas ele disse: diante de Deus. Está invocando a Deus como testemunha. Quando ele escreve para Timóteo, a sua última carta, ele diz: prega a palavra a Timóteo, mas ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é julgar vivos e mortos. Portanto, o exemplo de Paulo reitera que o cristão pode, em algum momento, fazer um juramento. Sobre essa especificidade eu vou falar mais à frente. Eu diria ainda que o exemplo de Paulo retira toda a dúvida acerca da legitimidade do juramento. É legítimo fazer isso. Agora, quando a gente olha a linha do tempo, na época da Reforma Protestante, alguns grupos, especialmente os anabatistas, a chamada ala radical da Reforma, entenderam que era estritamente proibido aos cristãos fazer qualquer tipo de juramento ou voto, razão pela qual eles sofreram censura, foram perseguidos, eles entendiam que não podiam fazer um depoimento no tribunal, evitavam participar do exército, porque tinha lá os juramentos. Então, ainda hoje há vários grupos religiosos que condenam o juramento com base em Mateus 5, com base em Tiago 5. Os reformadores interpretaram essa questão de outra maneira. Jesus e Tiago proíbem o juramento voluntário, desnecessário e leviano. Porém, quando for necessário ou exigido, não há problema jurar, desde que seja consciencioso, fiel e verdadeiro. Para citar mais uma vez o teólogo de Genebra, ele diz assim: Tiago não fala de julgamentos, isto é, de juramentos em geral. Tampouco Cristo na passagem que fiz referência, Mateus 5,34. Mas ambos condenam aquele subterfúgio que era conhecido quando os homens tomavam a liberdade de jurar sem expressar o nome de Deus. Em outras palavras, Tiago e Jesus não estão condenando o juramento por si só, mas o juramento equivocado, inadequado. Agora vamos pensar na prática, no dia a dia. A gente vive num mundo caído, correto? Marcado pela mentira e pela falsidade. Por que é que você assina um contrato? Para se preservar, para se salvaguardar. A gente vive num mundo onde tem cadeado nas portas, a gente vive fora do jardim. Então qual o ponto? Nos tribunais, o juramento é exigido na posse de uma autoridade, na colação de grau de um profissional, por exemplo, para registrar o compromisso solene. No próprio casamento, quando se faz os vótums, aquela solenidade que algumas pessoas às vezes até banalizam, aquilo é um compromisso, aquilo é um juramento, aquilo é um voto. Então, a pessoa que faz um juramento e a quebra coloca-se debaixo de juízo, porque o juramento, o voto é uma coisa importante, deve ser vista como uma coisa importante. Um homem chamado B.A. Carroll, que foi um dos fundadores de um dos maiores seminários dos Estados Unidos, século XIX, ele disse assim: Tiago não está falando do juramento que se faz em um tribunal, nem de votos a Deus, mas está discutindo as nossas emoções quando estamos em aflição ou grande júbilo. Em outras palavras, Tiago está condenando aquele juramento falso, temerário, leviano, trivial. Isso que de fato é problema. Em resumo, qual é o ensino de Jesus reverberado por Tiago? Eu queria que vocês guardassem isso. Tiago não faz uma proibição absoluta, o que seria condenar todas as ocasiões de um voto e juramento na Bíblia, por exemplo. A exortação é contra o juramento leviano, falso e trivial, que seja sim, sim e não, não. O cristão deve manter a sua integridade em todas as áreas, inclusive no falar. Leviandade e falsidade no falar são impróprias aos discípulos de Jesus. Então, sempre uma palavra verdadeira, clara, firme, consistente. E quando houver necessidade de fazer um juramento, que o juramento seja consistente, consciencioso, verdadeiro e fiel. Então, o remédio para o uso indevido do juramento é criar o hábito de falar sempre a verdade. Esse é o primeiro ponto.
A segunda proposição é a seguinte: existem critérios para se fazer um juramento. Quando esse debate surgiu na Igreja Antiga, todos os grandes teólogos do período patrístico, depois na Idade Média, os reformadores e ainda recente, um debate sobre esse tema, um dos primeiros a sistematizar a posição da igreja em relação a isso foi o gigante chamado Tomás de Aquino. Na Súmula Teológica, sua principal obra, no artigo 4, ele diz assim: quem jura invoca o testemunho divino para confirmar o que disse. Então, juramento consciencioso, fiel e verdadeiro, é esse indivíduo que toma o testemunho divino para afirmar, para confirmar o que é dito. Então, observe que é sério. Nada, no entanto, é confirmado senão por algo mais certo e firme. Por isso, quando jura por Deus, o homem confessa que Deus é mais firme, já que suas palavras são verdadeiras e que Deus conhece todas as coisas. E nessa obra extraordinária, o Tomás de Aquino sintetizou tudo, dizendo que existem 3 critérios básicos para se fazer um juramento. Se não passar por esses 3 critérios, o juramento fica sob suspeição. E quais são os critérios de Aquino? O primeiro deles, a necessidade. Não é como os judeus estavam fazendo. Que horas você vai chegar no jantar? Eu juro por Deus que eu chego a tal hora. Não há nenhuma necessidade de fazer um juramento desse. É possível que o indivíduo não tenha pretensão de chegar e esteja usando o nome de Deus simplesmente para levar o outro a confiar no que ele sabe que pode falhar. Isso é leviandade. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Então, primeiro critério, por necessidade. Surgiu uma situação, você tem que testemunhar perante um júri. Você então, no caso agora com esse laicismo aí do Estado, não vai ser mais nem sobre Deus, né? Mas se houver necessidade, como foi um tempo atrás, inclusive com a mão sobre as Escrituras, na posse de uma autoridade em países de raiz matiz cristã, com a mão sobre a Bíblia, sobre Deus, que o indivíduo faz juramento sobre o seu compromisso diante da nação. Então, quando houver necessidade, primeiro critério. Segundo, verdade, pois não se pode jurar um falso, inclusive é crime, perjúrio. Quando você, sob juramento, afirma uma coisa e depois se atesta que aquilo é falso, você incorre num crime, previsto em Código Penal. Terceiro critério, justiça, pois não é permitido jurar para causar uma injustiça. Isso também é crime. Quando o indivíduo, sob juramento, afirma algo que é injusto, ou seja, é torcer o propósito pelo qual o juramento é feito. Então, esses 3 requisitos garantem que o julgamento prestado é lícito e virtuoso. Se houver necessidade, se for verdadeiro e se for justo, esse juramento é lícito e é virtuoso. No entanto, nem todo juramento é solene, como quando se põe, por exemplo, as mãos sobre os evangelhos, sobre a Bíblia. Você pode simplesmente fazer um voto, no caso, numa formatura, por exemplo, que é muito comum, né? Um formando, em nome da turma, ele faz lá um juramento. Aquilo tem um grande valor simbólico. Então, é diferente, por exemplo, você fazer um juramento num tribunal. Mas o ponto é que qualquer juramento tem que ser por necessidade, tem que ser verdadeiro e tem que ser justo. No que tange à tradição batista, há um documento que é o documento mais consistente, o mais abrangente, o mais influente das confissões de fé produzidas pelos batistas, produzido em 1689. Tem um capítulo inteiro sobre votos e juramento. Isso é tão caro para nós que na nossa confissão de fé tem o pensamento dos nossos pais sobre esse tema. Eu vou ler para vocês 4 desses artigos, vou ler pausadamente. Vejam, um juramento lícito é a parte da adoração religiosa em que uma pessoa, jurando com verdade, retidão e discernimento, solenemente invoca a Deus para testemunhar o que ela jurou e para julgá-la de acordo com a verdade ou falsidade do que proferiu. Então, é parte da adoração, fazer um juramento. Vejam como isso era entendido. O artigo 2 diz: os homens devem jurar apenas pelo nome de Deus, o qual tem de ser usado com todo santo temor e reverência,
Portanto, jurar em vão ou precipitadamente por esse nome glorioso e temível, ou simplesmente jurar por qualquer outra coisa, é pecado e deve ser abominado. Entretanto, em questões significativas e importantes, um juramento é autorizado pela palavra de Deus com a finalidade de confirmar a verdade e encerrar toda a contenda. Assim, nessas questões deve-se fazer um juramento lícito quando requerido por uma autoridade lícita. Ele está pensando, portanto, numa situação de tribunal, numa situação de pacificar um conflito, onde Deus é invocado como testemunha daquela situação. Terceiro artigo. Quem quer que faça um juramento autorizado pela palavra de Deus tem de considerar devidamente a seriedade tão solene ato, não afirmando em seu voto nada além que saiba ser verdade, pois o Senhor é provocado por juramentos precipitados, falsos, vãos, e por causa deles a terra chora. E o quarto e último artigo. Um juramento deve ser feito com o sentido claro e comum das palavras, sem ambiguidade ou sem que se tenha em mente alguma reserva. Então, os batistas, desde o século XVII, tratam desse assunto. Portanto, de acordo com as Escrituras e com a tradição cristã, e mais especificamente com a herança confessional batista, não é errado fazer um juramento, desde que seja necessário, verdadeiro e justo, e tendo sempre em mente que Deus vai exigir de nós sempre verdade, e nós vamos prestar conta das nossas palavras. Razão pela qual Tiago termina essa palavra falando algo muito sério sobre a questão do juízo. E essa é a terceira proposição. Toda mentira e falsidade será alvo do juízo de Deus. Então, Tiago, ele é um pastor, e o pastor fiel fala coisas agradáveis de se ouvir, mas também coisas indigestas, embora verdadeiras. E Tiago está dizendo, olha, qual o propósito desse cuidado? Dele falar essa exortação contra o juramento leviano, para que vocês não caiam em juízo. A parte final do verso 12 fala sobre isso, para que vocês não caiam em juízo. Então isso é muito importante. E por que é importante? Havia um missionário apologeta, um gigante do século XX, chamado Francis Schaeffer. Ele era americano, viveu na Europa pós-guerra, se estabeleceu na Suíça, fez um trabalho fantástico em diálogo com a cultura, evangelização naquele contexto europeu. Ele escreveu muitos bons livros. E o Schaeffer, ele tinha uma argumentação num livro chamado Morte da Razão, em que ele criou o seguinte quadro: Deus é alguém que tem um gravador atado ao pescoço. Ele atou um gravador ao pescoço das pessoas. Em que sentido? As nossas palavras nos justificam ou nos condenam. Tudo que você diz, de alguma maneira, é registrado. E no grande dia, tudo que Deus vai fazer, dizia Schaeffer, metaforicamente, é apertar a tecla play. Ladrão, corrupto, mentiroso, você está condenando o pecado da corrupção, do furto, do roubo, da mentira. Mas em algum momento, se você transgredir, você está sendo condenado por aquilo que você mesmo condenou. É nesse sentido que as palavras são extremamente delicadas. Jesus disse assim: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E Tiago está falando disso a carta inteira, sobre o perigo do mau uso da língua. A língua, ele vai dizer, fogo. A língua menor dos membros, ela é capaz de governar o corpo inteiro, como o leme de um navio. Um pequeno leme governa o navio inteiro. Então, o uso da língua é fundamental. Ela pode ser uma bênção, como disse Tiago, mas também pode ser uma maldição. Razão pela qual, até o final da carta, ele está falando sobre esse assunto. Cuidado com o voto precipitado, com o voto com juramento leviano, porque vocês podem correr em juízo. Então, é uma exortação, embora dura, ela é necessária. E, ampliando aqui essa temática, eu quis apresentar a questão do juramento num aspecto maior, mais amplo, e eu acredito que é legítimo, é lícito, desde que seja necessário, justo e verdadeiro. Ainda uma informação que eu acredito que seja pertinente. Isso é tão importante e é tão enriquecedor quando a gente olha para a história,
que durante a Revolução Francesa, quando os jacobinos, né, os revolucionários, prenderam tantos clérigos, né, eles então instituíram, criaram uma constituição absolutamente contrária a Deus e à igreja. Então agora não era mais a Bíblia que deveria reger o país, mas a Deus a razão. Inclusive criaram lá uma estátua à razão. E os chamados padres juramentados, isto é, eles eram o único que podiam exercer o ministério, aqueles que eram autorizados pelo novo sistema. E aqueles clérigos sucumbiram, eles foram tentados a sucumbir, sucumbiram. Mas houve grande parte dos clérigos naqueles dias que selaram com sangue o seu testemunho. Nós fizemos um juramento, nós fizemos um voto e nós podemos ser levianos. A gente tem que manter firme a nossa fé, ainda que isso custe a nossa própria vida. E muitos deles foram decapitados, mortos, por manter firme o seu juramento. Que juramento é que um sacerdote, que um pregador, que um pastor, que um cristão faz? De ser fiel a Deus, de ser leal ao Evangelho, ainda que isso custe em algum momento a própria vida, inclusive. Então eles estão falando sobre a necessidade de manter um juramento solene, e o juramento mais importante que a gente faz é de ser fiel ao Senhor, como disse Jesus. Então, para fechar essa temática de hoje aqui, eu queria que vocês guardassem 3 coisas. A primeira delas: o cristão deve evitar juramentos, mas se houver necessidade, não é errado fazê-lo. Os critérios são a necessidade, a fidelidade e a veracidade. 2, falar a verdade é uma questão de caráter. Os discípulos de Jesus devem viver de modo digno do Evangelho, e isso implica em falar a verdade. É muito triste ver a quantidade de cristãos, dos evangélicos, que não desfrutam do respeito da comunidade, que não desfrutam do respeito no ambiente de trabalho, no ambiente do lar, porque não são homens de verdade. Nossa vocação é ser homens da verdade. Terceiro, o bom testemunho cristão no mundo glorifica a Deus. Portanto, é fundamental manter o princípio que Jesus ensinou. Qual é o princípio geral? Sim, sim, não, não. E é bom, e eu já vi muito isso, graças a Deus eu tive a oportunidade de ver muito isso, andar com pessoas cuja palavra era suficiente. Se fulano falou, é verdadeiro. Por quê? Construiu uma reputação ilibada de alguém que sempre fala a verdade, ainda que em detrimento de algum prejuízo, né? Isso é interessante. Eu encerro lendo o Salmo 19, verso 14, que é uma oração que eu acho que deve ser feita por todos os discípulos de Jesus. O Salmo 19, 14 diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mais uma vez, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E que assim seja, que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, o Deus que ama a verdade, o Deus que não pode mentir. Amém. Senhor, te louvamos por esse tempo juntos aqui, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de ler e estudar a sua palavra. Ajuda-nos a ter sempre diante dos nossos olhos a necessidade de ser fiéis, íntegros em todo o tempo. Integridade no falar. Guarda os nossos lábios, Senhor, de incorrer em juramentos inconsistentes, falsos, de incorrer em mentiras e coisas que desagradam a Ti. Queremos honrar o Evangelho, honrar o Senhor pela maneira como nós vivemos, inclusive por aquilo que nós falamos. Que a oração do salmista seja a nossa, que as nossas palavras sejam agradáveis e também a meditação do nosso coração. Obrigado por essa porção da Tua palavra, que o Teu Espírito mesmo possa acrescentar e aplicar essas verdades em nossa vida. Obrigado. Nós oramos agradecidos por Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com
todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,